Olá a todos, meu nome é Mahakrishnanam e esse aqui é o nosso canal do Instituto Gaudiya Vaishnava, Instituto de Educação de Belo Horizonte. Somos membros da ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, e a nossa proposta com esse canal é fazer uma comparação, fazer um diálogo entre o pensamento oriental, a filosofia oriental, especialmente o Vaishnavismo, a religião monoteísta dedicada a Vishnu ou Krishna, e alguns aspectos, alguns pontos relevantes que possam ser comparados com o pensamento ocidental, especialmente os filósofos ocidental, ou então a visão acadêmica, né, o conhecimento oficial no Ocidente. Bom, muito obrigado. Esse é um canal bastante espontâneo e espero que vocês gostem, né? Aqui como o movimento punk, a música punk, a gente vai estar fazendo simplesmente a gente vai estar usando a técnica do faça você mesmo. Então é simples, é humilde, mas acredito que o nível de informação, ao nível de aquilo que vai ser falado, aquilo que vai ser ouvido, Shravana, que é a técnica de adquirir conhecimento no Oriente, eu acredito que isso vai satisfazer a todos. Tá bom? Muito obrigado. Então, vamos começar. Então, como primeiro programa do canal, como primeira questão, eu trago aqui para vocês o que é o movimento Hare Krishna. O que é a consciência de Krishna? A consciência de Krishna e seus preceitos básicos. Então, vamos tentar solucionar a questão de o que é o movimento Hare Krishna. Lógico, numa abordagem filosófica, prática e tentando comparar com alguns pontos que possam ser correlacionados com o pensamento e a abordagem ocidental. Então, o que é o movimento Hare Krishna? Será que o movimento Hare Krishna é uma seita? É uma religião? É um grupo isolado, perdido na sociedade? E o que é o movimento Hare Krishna? Então, o movimento Hare Krishna ele vem da tradição da cultura védica. Segue os textos védicos, que são textos milenares, com mais de 5.000 anos de idade. Antes eles existiam em tradição oral, depois eles são compilados de acordo com a tradição há cerca de 5.000 anos. Então tudo o que nós vemos na Índia hoje em termos de misticismo, religião, espiritualidade, a Índia mística, a Índia mística hoje ela é uma sombra da cultura védica dos Vedas, que foram os cânones e vigoraram há cerca de 5.000 anos ou mais. Então o movimento Hare Krishna segue esses textos, livros como a Bhagavad Gita, que é muito popular no Ocidente, o Srimad Bhagavatam, as Upanishads e outros textos. A essência do que o movimento Hare Krishna segue é o processo de Bhakti. E o que é Bhakti Yoga? Então a palavra Bhakti nós podemos traduzir como devoção, como serviço devocional, como atitude, uma atitude receptiva, uma atitude cordial, uma atitude passiva em relação à divindade, né? O desejo de servir, o desejo de querer agradar, isso é amor. E a palavra yoga, ela denota conexão, junção, vem da palavra yudi. Então, quando nós temos as duas palavras, bhakti yoga, nós temos um processo de autorrealização, nós temos um método de se alcançar o supremo, um método para se poder ver a divindade face a face, poder conhecer Deus
E o princípio desse processo é o amor, é a devoção, né? A questão do serviço devocional. Então, quando falamos de Bhakti Yoga, Bhakti não é uma mera religião, ou uma religião comum, no mesmo esquema que nós conhecemos de uma revelação simplesmente trabalhada por um grupo social, por uma determinada cultura, especialmente quando essa revelação ela é voltada apenas por o bem-estar do ser humano, né? Ela é formada por regras, regulações, princípios morais que visam apenas o bem-estar do indivíduo no meio social, no mundo, e a relação com o objeto, a relação com o Ser Supremo ou com Deus, ela fica muito além, muito distante, com pouca informação. Então, enquanto a maioria das religiões ou das instituições elas são moldadas pelo homem, elas oferecem um processo para se desenvolver piedade, sim, para que o homem possa se tornar mais piedoso, bom, melhor, mais virtuoso, né? Ou seja, que ele saia do seu desajuste e da sua condição amoral e possa desenvolver princípios. Mas a relação com Deus fica muito aquém. Essa faceta de manter a vida do homem, fazer com que ele seja bom e conquiste bens, isso tem uma porção nos Vedas que é conhecida como Dharma. Então, Dharma pode ser traduzido também como princípio religioso, como aquilo que move a ação humana. É um princípio que legisla a ação humana e ela está envolta entre o bem e o mal. Então o Dharma, ele toma conta, ele prescreve a rotinização dentro da vida do humano em sociedade, né, no mundo material. Porém, nós sabemos que isso é apenas um aspecto do ser. A grande questão é se Dharma é compreendido como ocupação com aquilo que alguém faz, ou como aquilo que é indissociável de alguma coisa. Por exemplo, o fogo, ele é indissociável do calor. Sempre quando existe fogo, o fogo tem calor, ele tem luz. Assim nós podemos dizer que o Dharma do fogo é ter luz, ter calor. O Dharma do fogo é queimar. Ou então o Dharma da água é ser líquida, é molhar. Então o Dharma é algo intrínseco a alguma coisa. Então o Dharma, geralmente nos Vedas, quando falamos de Dharma Shastras, eles estão gerenciando, eles estão regendo a vida do ser humano no mundo para que ele possa ter ascensão e possa conquistar o bem. E, geralmente o Dharma leva aos planetas celestiais, ao prazer celestial nesse mundo material. Mas será que nós somos seres humanos em essência? Será que nós somos João, Maria, homem, mulher, brasileiro, judeu, muçulmano, americano, francês? Será que essa é a nossa verdadeira identidade? Quem sou eu? Ou essas são identidades ligadas ao corpo? Ou seja, eu nasci brasileiro, mas quando eu abandonar esse corpo, quando esse corpo for destruído com a morte, para onde vai a identidade do brasileiro? Será que eu sou médico ou eu estou temporariamente ocupando a posição, a profissão de um médico? Será que eu sou um judeu ou eu estou temporariamente manifestando a fé de um judeu? Será que a fé muda ou ela é inata? Ela realmente representa o que eu sou? Ou será que hoje eu posso ser judeu
e amanhã me converter ao islamismo? Será que hoje eu posso ser budista e amanhã eu posso me converter ao zoroastrismo ou algo assim? Então, o que é o eu? Será que nós somos esses corpos e suas designações? Os Vedas vão explicar que não, que nós somos um princípio ativo. Esse princípio ativo é conhecido como alma espiritual ou Jivatma. Então, qual seria o Dharma? Qual seria a ocupação eterna da alma espiritual? Então, a ocupação eterna da alma é servir. Todos nós estamos servindo. A mãe está servindo ao filho, o cidadão está servindo à sua pátria, o empregado está servindo à sua empresa, ao seu patrão. Todos nós estamos servindo a alguém. Mas alguém pode falar, eu não estou servindo ninguém, eu sou autônomo, eu sou totalmente independente, eu sou dono de mim mesmo, eu sou o meu chefe, eu me conduzo autonomamente. Mas essa pessoa vai estar satisfazendo ainda o seu ego, sua mente, o seu sentido, os seus desejos e as suas vontades. Além do que, um momento, mais cedo ou mais tarde, o corpo vai ser destruído com a morte. E para onde vai a sua automação? O que vai acontecer com ele? Então, nós temos a propensão a servir. E essa propensão de servir não é do ser humano. Ela é inata, ela pertence à alma espiritual, ao eu. É o eu quem serve, é a alma que serve. Só que, iludidos, nós estamos servindo agora falsos senhores. No sentido de que, mais cedo ou mais tarde, esses senhores ou essas atividades vão ser abandonadas. Então, qual é o objetivo desse serviço? Então, quando nós servimos a Deus, então essa propensão a servir, ela alcança a sua perfeição, assim como um parafuso. O parafuso, quando ele está conectado com uma máquina, esse parafuso ele está fazendo parte de um todo completo e ele é útil. Mas se você tira o parafuso fora da máquina, ele perde a sua função, ele se torna inútil. Da mesma forma, a alma, quando ele serve a Deus, ele se completa, ele atinge todas as suas faculdades máximas, porque esse é o seu dever, essa é a sua função. Ao passo que quando a alma, por rebeldia, ela assume sua independência de Deus, decide ficar à parte, então ela tem que se submeter às condições da natureza material do mundo, que são nascimento, doença, velhice e morte. Ninguém quer envelhecer, mas tem que envelhecer. Ninguém quer adoecer, mas fatalmente, vez ou outra, vai adoecer. Ninguém quer morrer, mas fatalmente vai morrer. Porque nós não gostamos da ideia de uma fatalidade, da finalidade, do acabou, sob a forma da morte. Porque nós somos eternos, essa é a nossa natureza. Somos almas espirituais eternas. Então, a partir do momento que nós negamos a nossa posição constitucional, que é de servir, nós temos que submeter às leis acachapantes do mundo material. Por isso, os Vedas falam sobre Dharma, sobre organização social, sobre como viver bem nesse mundo, eudaimonia, mas os Vedas vão falar sobre uma posição mais perfeita e completa, que é a da alma espiritual, quando se adquire conhecimento e finalmente se desapega desse mundo material, que é a posição do mundo espiritual, que é a de Sanatana Dharma, ou seja, a atividade eterna, o Dharma eterno, Sanatana, sem começo e nem fim, a posição, o serviço, a ocupação eterna da alma. Então, Bhakti é a atividade eterna da alma. A alma pratica Bhakti, ou Bhagavata Dharma, né, a ocupação, serviço em relação à divindade suprema, Deus. Bhakti é a conexão com as entidades mais íntimas e confidenciais de Deus, ou seja, a intimidade. Quem é Deus? Então, o Srimad Bhagavatam, que é um Purana,
ou Bhagavata Purana, também conhecido, ele vem falar sobre os aspectos mais íntimos e confidenciais de Deus. Onde ele mora, como é a sua forma, os seus aspectos, com quem ele convive, como é toda a atividade, como é toda a idiosincrasia do aspecto mais íntimo de Deus. Isso é o que Bhakti trata. Através de seus nomes, formas, pastemos e qualidades, através desses aspectos íntimos de Deus, o processo de Bhakti é executado. Bhakti, dessa forma, então, é a divindade em si. Bhakti não é diferente da personalidade de Deus, Sr. Krishna. Bhakti, ou Srimati Radharani, é o processo, é o método dado pela própria divindade e que atrai a própria divindade. Esse nome Karshan significa aquilo que atrai. Essa é a característica do processo de Bhakti, aquilo que atrai a divindade suprema. Bhakti é um processo unitivo com a divindade suprema por excelência. Em Bhakti, método e fim são a mesma coisa, sadhana e sadhya. Ou seja, tudo que você faz aqui no processo de Bhakti são as atividades cotidianas da alma, o que nós fazemos no mundo espiritual. Então, os adeptos do movimento Hare Krishna, eles são um grupo, eles são uma congregação, eles são uma sociedade que se junta para poder praticar Bhakti Yoga, como é recomendado nos textos como o Bhagavad Gita, como o Srimad Bhagavatam. Então, por isso, o movimento Hare Krishna, ele extrapola muitos pontos, né? Ele é um modo vivendi, né? Culinária, vestimenta, música, todo um aspecto cultural e social, ele é transplantado com muito sucesso dessa cultura védica e adaptado de maneira prática na vida das pessoas. É um processo muito prático que nós executamos dia a dia, 24 horas por dia. Não é apenas um dia da semana, um horário reservado. Não. 24 horas por dia você está nessa conexão em yoga com a personalidade suprema. Então, como eu falei, os Vedas são a base da cultura Hare Krishna, né? Especialmente os livros, a Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam. Então, para a gente poder apreciar mais os Vedas e o movimento Hare Krishna, eu vim trazer um pouquinho da epistemologia dos Vedas para vocês. O que é epistemologia? Epistemologia são os métodos ou os meios que nós temos para evidenciar um conhecimento, ou seja, uma maneira, um jeito válido pelo qual eu posso conhecer as coisas e o mundo. Então, um grande filósofo da Idade Média chamado Jiva Goswami, um dos Goswamis de Vrindavana, ele é um dos grandes mestres, um dos grandes filósofos, pensadores e patenteadores e formuladores da filosofia e da teologia da consciência de Krishna, do Gaudiya Vaishnavismo. O movimento Hare Krishna segue a tradição do Vaishnavismo que vem da Gaudiya, do nordeste da Índia, especialmente da região da Bengala, de Chaitanya Mahaprabhu. Então, Jiva Goswami, em um de seus tratados, o Tattva Sandarbha, que é o Sandarbha que vem falar sobre a questão ontológica, sobre a questão da verdade, questão mais filosófica, ele vai colocar 3 métodos para se evidenciar um conhecimento conhecido como Pramana. Então, Jiva Goswami fala que nós podemos conhecer as coisas através da percepção sensorial dos sentidos, sim, através da visão, do tato, da audição, do olfato, os sentidos em contato com as coisas no mundo, ele nos dá conhecimento. Eu vejo que a parede é branca, então eu tenho a percepção, eu tenho a experiência da parede, da sua textura e da cor branca.
Então, os nossos sentidos, eles estão capturando, eles estão captando, eles estão recolhendo a matéria-prima, eles estão recolhendo os dados no mundo e levando até a nossa mente. O nosso corpo sutil, de acordo com os Vedas, é formado por mente, inteligência e ahankara, ou ego falso, ou o falso autor. Eu faço. Existe um ego verdadeiro que está encoberto, e agora quem assume a grande posição é esse falso ego, né? Eu sou homem, eu sou mulher, eu sou judeu, eu sou muçulmano, eu sou brasileiro, eu sou engenheiro, eu sou médico. Porém, quando o corpo é destruído, todas essas identidades, todas essas noções de ego, elas também são pulverizadas. Então, nesse corpo sutil formado por mente, inteligência e falso ego, a mente é grande responsável por pensar, sentir e desejar. Não são atividades do cérebro, são atividades de um corpo sutil que perpassam, que são constatadas, que podem ser vistas movimentando determinadas partes do cérebro. Então, os sentidos recolhem os sedimentos do mundo, a matéria-prima, e levam até a nossa mente. Então, a mente processa os pensamentos, né, o que nós chamamos de especulação mental. Sim, especialmente sobre a forma do raciocínio lógico, através das inferências, indução, dedução. Nós estamos refletindo, pensando sobre o mundo. E em cima do que nós pensamos? Nós só podemos pensar com os objetos extraídos da experiência, ou seja, do contato dos sentidos com seus objetos dos sentidos, assim nós adquirimos conhecimento. Então existe uma relação entre o pensamento e os sentidos, né? Mente, intelecto e os sentidos. Então eu posso observar o fogo e constatar que do fogo sai fumaça. Então a mente ela vai processar uma lei: onde há fumaça, há fogo. Porque antes eu experimentei, eu vi no mundo que toda fumaça, todo fogo exalava fumaça. Então a mente faz esse processo, né? Ela faz esse processamento. Eu posso entender que onde há fogo, há fumaça, né? Ou onde há fumaça é porque está sendo exalado do fogo. Porém, os seguidores dos Vedas, né, os adeptos do movimento Hare Krishna, os Gaudiya Vaishnavas, eles aceitam ainda uma terceira fonte de revelação. E eles aceitam de maneira primária, com maior premência, essa fonte que é a da revelação escritural. A revelação feita pelos sábios, pelas pessoas santas, que estão experimentando a divindade face a face. Então, a maioria das pessoas, o povo em geral, ele tem fé. Ele acredita nessas escrituras reveladas. Já o sábio, aquele que foi objeto, instrumento de revelação, ele está divulgando, ele está relatando, ele está textualizando essas revelações porque ele tem uma experiência direta com a verdade absoluta. Gyanina Tattva Darshanaha, como é explicado na Bhagavad Gita. Então não é a mera crença, a do sábio, a do santo, a da pessoa, a do místico. É experiência tete a tete, face a face, é o que é expresso pela palavra darshan, ponto de vista direto. Darshan, como expressa a palavra em sânscrito. Por que o conhecimento da revelação, quando falamos sobre verdade absoluta, sobre Deus, é mais confiável? Por causa de 4 classes de imperfeição encontradas no ser humano, no indivíduo, no sujeito ou na alma condicionada. Então, nós temos 4 classes de imperfeição. Né? Karanapatva, nós temos os sentidos imperfeitos. Isso foi trabalhado já pelos racionalistas, né? Descartes, Platão.
Então, eles vão dizer que os nossos sentidos, eles não conseguem captar as coisas como elas são. Por exemplo, eu observo o sol com a minha visão. Quando eu olho para o sol parece ser do tamanho de uma moeda, parece ser do tamanho de um disco de vinil. E aí eu questiono, o sol, desculpem, é do tamanho de uma moeda ou de um disco de vinil? Não, ele é bilhões de vezes maior. Ou então quando eu estou caminhando, né, pela rua, eu ouço uma música e eu falo, essa música está longe, parece ser o Led Zeppelin. Mas aí eu chego mais próximo e constato que não, na verdade era uma canção dos Beatles que estava tocando. Então nossos sentidos são imperfeitos. Eu vejo ao longo um carro vir e esse carro parece ser cor avermelhado. Só que quando ele chega, ele é azul escuro, quando eu me aproximo dele. Então Descartes deu exemplos, né, com a questão da torre, Platão falou muito, e o próprio Kant vai dizer o quê? Que existe o fenômeno que nós podemos capturar no mundo, né, os juízos sintéticos, né, nós fazemos a experiência, só que essa experiência ela é passada pelos juízos a priori, que já são um arcabouço no qual eles sintetizam os dados que nós captamos no mundo. Então, Kant vai dizer o quê? Que nós não conhecemos a coisa em si, nós só podemos conhecer um fenômeno. Da mesma forma que para alguém comer pimenta pode ser muito saboroso, mas para outro pode ser um grande sofrimento. É assim que o seu conhecimento individual tá transformado, né? Ou então para alguém música clássica pode ser muito excitante, muito prazeroso, ou para outro pode ser muito monótono, pode ser muito aborrecedor. Então, devido aos nossos juízos a priori, né, nós travamos os objetos dos sentidos com a nossa percepção, com o fundo de conhecimento que nós temos. Então, por isso o conhecimento muitas vezes é individual e relativizado. Por quê? Porque nós já temos um arcabouço, mas especialmente também a questão que eu quero colocar é que nossos sentidos são imperfeitos. Nós não temos a dimensão correta das coisas através dos nossos sentidos. Outra classe de imperfeição encontrada no humano é o pramada, ou a propensão a cometer erros. Então, o ser humano é falho. Qualquer um com coerência, com sobriedade, com bom senso, pode perceber isso, né? Tanto que nós temos a frase famosa, né? Cometer erros é humano. O humano é falho, ele é imperfeito. Outro erro do ser humano é vipralipsa, propensão a enganar. Por exemplo, o lucro é a medida de todo o comércio, né? Todo comércio, todo homem de negócios, todo aquele que quer fazer uma grande soma de dinheiro, de lucro, ele tem que partir para um princípio. Como é esse princípio? É o princípio de enganar. Geralmente, grandes somas de dinheiro, elas não são conquistadas sem haver uma distorção, um roubo, enganando outras pessoas. Às vezes essa enganação, esse engodo, essa trapaça, ela é feita sobre formas polidas da lei, né? Formas convencionais da lei, mas o ponto é que para eu conseguir uma grande soma de dinheiro, eu tenho que enganar. Ou então, às vezes uma coisa simples, às vezes uma pessoa vem, eu estou caminhando na rua, aí para o carro e pergunta, ei, fulano, você sabe onde fica a rua tal? Às vezes eu nem sei onde que fica a rua tal, mas eu falo, fica por ali, fica por aqui. Então, para proteger o nosso ego, para proteger a nossa autoestima, a gente fala coisas que nem sabe, né? Ou então conhecimentos que nós não sabemos. Então, nós temos a propensão a enganar. E a última classe de imperfeição é o Brahma,
ou estar invariavelmente iludido. Se eu sou uma alma espiritual eterna, sem começo nem fim, mas acho que a minha identidade, o meu eu, é aquela pessoa que está no meu RG, ou aquela pessoa que quando eu acordo, eu vou até o banheiro, olho para o espelho e falo, esse sou eu. A partir do momento que eu falo, esse sou eu, isso é Brahma, ou seja, estar invariavelmente iludido. Ou seja, quando eu acredito que essa alma espiritual incontingente, na verdade, essa é a identidade, ela se identifica com esse corpo material temporário e contingente. Então, essas 4 classes de imperfeição, Karanapatava, Pramada, Vipralipsa e Brahma, elas impedem que o ser humano alcance um conhecimento perfeito, que conheça as coisas como elas são, que elas conheçam o princípio ativo, que elas conheçam a substância de toda a realidade ou a verdade absoluta. Então, já que nós somos imperfeitos, como é que nós podemos conhecer a verdade absoluta? Então nós temos que partir para uma fonte de conhecimento perfeito. E essa fonte de conhecimento perfeito é a revelação dos sábios. Então esse conhecimento revelado é conhecido como Shabda Pramana, ou seja, o som, ou Pramana, a evidência do som transcendental, do som espiritual, que é a narração dos sábios, dos místicos que estão em contato direto com a verdade absoluta. Sábios como Rupa Goswami, Jiva Goswami, Madhvacharya, Ramanuja Acharya, Bhaktisiddhanta Saraswati, ou então em outras culturas como Maomé, como Jesus Cristo, São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz. Então eles têm um contato, eles têm uma percepção direta com a verdade absoluta. Então eles podem transmitir conhecimento perfeito. Então muitos sábios, muitos rishis, eles transmitiram a sua experiência para as páginas dos Vedas. A característica de sábios é que eles têm os sentidos controlados e purificados. Nossa mente e nossos sentidos, agora, eles são atraídos para as coisas materiais. E a característica das coisas materiais é que elas são inconscientes. Sim, o mundo material ele é feito de 5 elementos: terra, água, fogo, ar, e o éter também é explicado nos Vedas. Mas a característica é que eles são inconscientes. E o que a gente busca? A gente busca prazer, felicidade, satisfação. Como que algo inconsciente, a natureza material, pode dar prazer para a alma, para o eu, que é consciente? Então a consciência ela só vai se completar, se tornar plena, adquirir verdadeira felicidade e prazer em contato com a consciência suprema, que é Deus. A natureza material ela não é negativa, não é perniciosa ou má. De acordo com os Vedas, a natureza material é natureza de Deus, ou seja, ela é uma expansão, ela é uma energia de Deus. Natureza de quem? Natureza de Deus. Então, quando essa natureza ela é utilizada para a satisfação de Deus, nós adquirimos conhecimento, mas quando nós tentamos aprisioná-la, capturá-la, dominá-la, sem entender a relação dessas coisas com Deus, ou seja, conhecimento holístico completo da natureza, do ser e de Deus, então nós perdemos nosso conhecimento. Nosso conhecimento original ele fica encoberto. Ficamos cegos, ficamos míopes. Nossa visão natural ela se perde. O avanço da tecnologia também não é ruim. A grande questão é o uso que se dá. A natureza material ela é neutra. A partir da modernidade, se abandonou esse conhecimento Shabda Pramana, se abandonou esse conhecimento revelado. Qual que era a revelação que nós tínhamos disponível nos países ocidentais?
Europa, etc., é o conhecimento da Bíblia, o conhecimento do Alcorão, da Torá, etc. É um fato que para os intelectuais, para os pensadores, essas revelações não tenham respondido todas as perguntas com satisfação, o que não acontece com os Vedas. Então, pelo fato dessas revelações não terem respondido satisfatoriamente o homem acabou se voltando para si mesmo, se tornando antropocêntrico. E quais são os instrumentos, quais são as ferramentas do homem adquirir conhecimento? Os sentidos, a empiria e a mente, ou seja, a razão, a lógica. A grande questão é que os sentidos, que são o primeiro passo de adquirir conhecimento, são o primeiro instrumento que trabalha junto com a razão, com o pensamento, com o discernimento, esses sentidos eles só podem captar as coisas que são materiais. O corpo de um rapaz, o corpo de uma mulher, eu estou vendo por quê? Porque esse corpo é formado dos cinco elementos. Um prédio eu consigo perceber, eu consigo capturar com meus sentidos, por quê? Porque também são feitos dos 5 elementos. Um carro, uma ponte, todos esses elementos são materiais. Então, os sentidos materiais, eles conseguem organizar e manipular o mundo material. A grande questão disso é que, a partir da modernidade, a tecnologia, a ciência, a medicina, sim, todos esses ramos avançaram muito, né? Vejam todas as inovações que nós tivemos a partir do século XX. Veja como era a condição do humano em relação a esses confortos, a essas benefícios materiais, antes da gente entrar no século XX e depois que acaba o século XX. Hoje nós temos telefonia celular, Wi-Fi, computador e muita parafernália que facilita a vida do ser humano. Realmente facilita e proporciona um certo grau de prazer para o ser humano. Isso é indiscutível. Mas, a partir do momento que o ser humano avançou em manipular, organizar, transformar e facilitar a sua condição no mundo material, houve um grande avanço nessa parte, mas, paralelamente, houve um retrocesso, houve um fracasso do ser humano em descobrir a questão da substância. Descobrir o que é a verdade absoluta. Quem sou eu? Da onde venho? Para onde vou? O que é tudo isso daqui? O ser humano, a partir da modernidade, fracassa nessas questões. Avança muito no campo material, mas no campo metafísico, no campo espiritual, ele abandona essas questões. Sim, a partir de Kant, Nietzsche declara: Deus está morto. Ou seja, a metafísica como uma ciência possível, ela está morta. Através de juízos sintéticos e a priori. Juízos sintéticos e a priori, desculpem. Eu posso entender, eu posso pensar em Deus. Eu posso pensar em algo infinito, criador de tudo, a fonte original de tudo. Por quê? Porque tudo que nós olhamos tem um criador, tem um pai. Por exemplo, eu não me criei sozinho. Eu sou fruto do meu pai. O meu pai também não se autogerou. Ele foi criado, ele nasceu do seu pai. Assim, o pai do meu pai, o meu avô, também tem um pai. E se a gente for através de um processo racional, através de uma inferência, nós podemos entender que existe pai, 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 pai. Mas quem é o pai original? Tudo que nós olhamos tem uma criação. Então, através da lógica, através da indução, nós podemos chegar a Deus. Só que esse processo não satisfaz. O Kant falou o quê? Tudo bem, eu posso pensar em Deus através de juízos a priori, mas eu preciso de uma experiência. O conhecimento, para ele se tornar válido, a partir de Kant, ele tem que ser feito, ele tem que unir
tanto um processo mental, tanto uma ideia, quanto a experiência. Que é o exemplo da água, por exemplo. A água, eu posso deduzir que ela ferve a 100 graus. Mas como eu faço para comprovar isso, para transformar isso em uma lei científica, conhecimento aprovado? Então eu pego essa água, coloco ela numa jarra e levo ela até um fogareiro e aqueço ela. Aí quando chega a temperatura de 100 graus, eu observo, eu faço a experiência, eu coloco em contato com meus sentidos o fato de que a água ferve a 100 graus. E eu posso repetir essa experiência várias e várias vezes, em vários outros lugares. Então a experiência se tornou a base do conhecimento para o homem ocidental. E qual é o problema? Que os nossos sentidos são imperfeitos e os nossos sentidos só conseguem manipular, só conseguem trabalhar, só conseguem captar aquilo que é material. Aquilo que é feito dos 5 elementos: terra, água, fogo, ar. O éter ainda a gente vacila para perceber. Então a água, ela pode ser inferior ao homem, porque ela é feita desses 5 elementos, e esses 5 elementos são inconscientes, não tem consciência, não tem vontade. Eu posso manipulá-los. Agora, será que eu posso manipular uma pessoa? Talvez, se ela for simples, se ela for uma pessoa passiva, mas em um grande pensador, em um grande intelectual, uma grande personalidade. Agora imagine Deus, uma pessoa suprema, com vontade ilimitada, com capacidades infinitas. Como que nós, limitados, vamos poder manipular, vamos poder controlar, poder verificar o ilimitado? Como que os nossos sentidos materiais vão conseguir perceber aquele que é feito de outro elemento, é transcendental, está além da matéria, que é a fonte da matéria? Então, algo que é inferior a nós, nós podemos manipular, podemos controlar, levar para um laboratório, dissecar e fazer diversas experiências. Mas é algo que é superior a nós, que supostamente é superior a nós, que é a nossa fonte, que é o nosso Criador. Como nós vamos experimentá-lo? Então, a grande questão do conhecimento científico ocidental é que ele é parte de um método, de um processo errado para aqueles que querem conhecer a verdade absoluta. Eles querem submeter o mundo para extrair a sua essência. Mas qual é a natureza da essência do mundo? Qual é o método para se conhecer a substância das coisas e do mundo? Então os Vedas, eles vão partir para um outro processo, que é o processo de Bhakti Yoga. Então, se eu quero conquistar alguém, se eu quero conhecer alguém, se eu quero conhecer as suas intimidades, as suas características mais profundas, o que ele gosta de fazer, o que ele gosta de comer, como ela é, será que é forçando? Será que colocando ela sob o meu jugo? Não. Eu tenho que conquistar essa pessoa. E qual é a maneira de você conquistar a pessoa? Satisfazendo-a. Ou, em outras palavras, através do amor. Então, chave da Pramana, a revelação, o conhecimento desce pronto, de uma fonte perfeita e autorizada. A Paurucheia não é um conhecimento humano que esbarra nas limitações dos defeitos humanos. É um conhecimento de alguém que superou essas limitações e está em contato direto, fazendo a experiência com Deus. Está em contato, em harmonia com Deus. Assim como a programação de uma rádio, quando é fornecida pela própria rádio, é autorizada e perfeita. Então, se a rádio fala, se na rádio sai a programação, hoje às 9 horas da noite nós vamos passar a novela X ou Y. Então você aceita, por quê? Porque a programação da rádio é perfeita, a programação da rádio é feita pela própria rádio.
Da mesma forma, os Vedas são conhecimento perfeito. Por quê? Porque eles são a revelação da própria divindade para aqueles com quem ela está em comunhão. Então é lógico, o conhecimento começa na experiência. Isso é um fato. Nisso os modernos estão cobertos de razão. Mas com que sentidos que eu vou fazer a experiência com a verdade absoluta, com Deus? Então os sentidos precisam estar purificados. Os nossos sentidos atualmente estão embotados, estão encobertos pela energia, pelas coisas materiais. Então os nossos sentidos precisam ser purificados, refinados. E o sistema, o processo, o método com que vai purificar os sentidos, e assim como os sentidos nós podemos fazer a experiência com Deus, com a divindade, é o processo de Bhakti, é o processo de Yoga. Yoga quer dizer junção, união, conexão. E a base de um processo de Yoga é a purificação dos sentidos através do afastamento dos sentidos dos objetos dos sentidos materiais. Atualmente, os homens são totalmente independentes de seus sentidos materiais. Então, há necessidade da austeridade e da purificação desses sentidos. Torná-los espirituais, torná-los aptos. E o que vai untar, o unguento, que vai tornar os sentidos aptos para ver Deus, face a face, é o amor. Então, o amor é a essência desse processo de Bhakti. Tá bom? Então, por isso, na cultura védica, não se aceita apenas o processo empírico, pratyaksha pramana, ou os processos mentais sobre a forma de Anumana Pramana. Se aceita uma terceira epistemologia, que é o processo da revelação, ou seja, a palavra dos Shastras, as escrituras reveladas. E ali então nós temos a descrição da verdade absoluta. Por exemplo, alguém que nunca foi a Paris. Se ela quer conhecer Paris, se ela quer ter um primeiro contato com a cidade de Paris, o que ela faz? Ela ouve de alguém que já esteve em Paris. Então a pessoa pode relatar para ela. Paris tem uma grande avenida chamada Champs-Élysées, tem uma grande torre chamada Torre Eiffel, tem muitos cafés, é uma cidade magnífica. Então a pessoa vai ter informação, vai ter conhecimento da cidade de Paris, ouvindo de alguém que tem autoridade, que fez a experiência com a cidade de Paris. Então esse é o princípio dos Vedas. Os Vedas são as vozes dos rishis, que têm contato, que têm experiência direta com a divindade suprema. Ok? Então eu vou terminar por aqui. Muito obrigado. Então essa aula foi falando sobre o que é o movimento Hare Krishna e sua epistemologia, né, o seu método de adquirir conhecimento, distinto do método de adquirir conhecimento, né, do processo de adquirir conhecimento do homem ocidental, que é incompleto, que é falho, e tem se demonstrado assim. Então, para quem gostou, eu agradeço muito pela simpatia. Dê um tapa no dedão, deixa o seu joinha e se inscreva no canal. Muito obrigado. Hare Krishna e tchau.